Para entender como o futuro do emprego se relaciona com o propósito e a saúde mental, recebemos em nosso estúdio o economista pós-graduado em administração, diretor executivo do Instituto Arlindo Guzmão, coordenador de finanças da União Geral dos Trabalhadores e dos coordenadores do projeto Geração T, um perfil do Instagram que busca aproximar os trabalhadores das novas modalidades laborais e da chamada economia dos aplicativos. Boa tarde, Roberto Nolasco. Seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo Obrigado, bom? Tudo bom. Firme? Tudo bom. Firme, até agora. Lutando para acabar com a 6 por 1, que faz parte da saúde do trabalhador. Pois é, a gente tem feito muito esse debate aqui e me parece elementar. E a própria população, segundo pesquisas, né, tem uma aprovação gigantesca pelo fim da escala 6 por 1. Para a gente resumir aqui, a gente fala também um pouquinho sobre isso. Quais os principais ganhos, na tua avaliação, do fim dessa escala? Olha, quanto você tem mais tempo, porque o empresário ele sempre fantasiou essa história. Desde que a criação do Fundo de Garantia em 1966, vocês são mais novos, mas eu lembro bem, vão acabar os empregos, as empresas vão falir, e não aconteceu absolutamente nada. A economia cresceu, principalmente com a criação do Fundo de Garantia. Agora, se fala exatamente nisso, que vai dar desemprego e não vai dar nada, você vai ter um trabalhador com maior produtividade, mais descansado, como você mesmo falou da sua equipe, e essa parte que as pessoas vão ter 2 dias de descanso, que não é sábado e domingo, são 2 dias durante a semana de descanso, você vai aumentar consumo, vai aumentar lazer, e as pessoas vão voltar com maior vontade de trabalhar. Então, a primeira reação do empresário é sempre essa, mas depois eles vão achar que ganharam com essa situação. É verdade. Mas nós temos que brigar bastante. É isso, é isso. Eu vou dar um exemplo aqui, lá, né, meio que fora da quadra histórica que a gente vive, mas diziam que era impossível, né, o Brasil seguir com o fim do período escravagista. Todas as grandes mudanças, né, no conjunto da sociedade, sempre tem aquela elite, né, privilegiada que fala, não, isso não pode, 13º não pode dar, férias não pode dar, senão vai quebrar a economia. Fundo de garantia, né, também não pode. E aí nós estamos aqui sobrevivendo. A escravatura é uma saudade grande, né, de muita gente. Pois é. A gente tem hoje uma matéria, inclusive, falando sobre a nova lista, né? O Amado Batista, montadora. Exatamente. Isso aí é a vida que nós temos. Eu sempre falo, pelo menos os movimentos trabalhadores, que você fala assim, a luta continua. Eu falo assim, não, a luta é contínua. Ela não para. Não para. Vai os nossos filhos, netos. É bom a gente estar sempre preparando as gerações que estão vindo aí, porque isso não para, é contínuo. Faz parte. Bom, vamos lá. Fala um pouquinho sobre a nossa pauta aqui. Qual é a relação com a questão da saúde mental? A gente tem falado muito aqui sobre essa questão, na minha avaliação, uma epidemia que nós estamos tendo com, sobretudo, trabalhadores e trabalhadoras em relação à saúde mental. A gente agora, né, acabou de aprovar uma nova norma. Como é que o senhor está avaliando isso? Foi aprovada agora a NR1 e eu acho que é errada, da mesma forma que se discute a 6 por 1, está todo mundo achando que ela é subjetiva, que é confuso, mas esquece de ver a quantidade de trabalhadores afastados por questões psicossociais. E, mais uma vez, a norma vai ser adiada, a implementação dela, mas nós estamos trabalhando para que as pessoas conheçam melhor o que acontece isso. No Instituto Arlindo Guzmão, nós fazemos cerca de 450 mil consultas por ano, somente por setor de asseio e conservação. Pessoal de limpeza, pessoal mais humilde. E a procura tem sido grande exatamente porque a pessoa não tem um sintoma, tem um conjunto de sintomas que a própria estafa, como você falou das mulheres, esse setor, mais de 60% são mulheres, e mulheres têm 2, 3 empregos, vão cuidar da família, e numa escala 6 por 1, todas trabalham sábado, ainda vão cuidar da família, despachar o marido que trabalha cedo também. Então, essa estafa, ela vai ser bem mensurada agora com essa nova redação da NR1. Então a gente tem feito isso, o nosso programa agora, nós estamos no Dia Mundial da Saúde, mas o programa que nós montamos junto com a FEMAC, com a Federação de Trabalhadores, que é o programa 365.
É 365 dias ao ano que nós temos que cuidar da saúde. Então, o Instituto, nós temos uma página na internet que toda semana a gente tem um artigo novo sobre proteção à saúde. Hoje saiu sobre o Dia Mundial da Saúde, óbvio que tinha que sair, mas toda semana a gente vai captando, nós temos uma ferramenta que vai verificando o que está acontecendo. Por exemplo, tem uma época do ano que aparece escorpião no interior de São Paulo, Ribeirão Preto e tal. Nós montamos um artigo para as pessoas se proteger, porque nós estamos falando de pessoas que vão limpar a rua, sim, recolher lixo, né? Uhum. Então nós temos... Muitas vezes crianças. Né? Crianças, sim. Então o nosso programa é de qualidade de vida do trabalhador. Ou seja, pode ser no trabalho, na casa dele, porque às vezes, e o sindicato às vezes se preocupa muito com a relação trabalho e patrão. Nós mudamos isso aí para a vida do trabalhador, que envolve ele, a família dele, os filhos, a educação, uma série de coisas. Então é isso que a gente tem feito. No tamanho que nós podemos, nós estamos mexendo nisso aí. Muito bem. Roberto, nós temos uma questão com essa... Eu não gosto muito de chamar de polarização que a gente vive. Afinal de contas, não tem nenhuma simetria entre o Estado democrático, os democratas do país e quem atenta contra a democracia. Bom, mas já que está dada a disputa, inclusive de percepção de mundo, de visão de mundo, uma das questões que a extrema-direita fala muito no Brasil é sobre a defesa da família. Não seria interessante para quem defende realmente a família defender o fim da escala 6x1? Eu acho que seria óbvio, né? Mas o tipo de defesa de família, eu acho que é lembrando aquele grande movimento de 64, que é a Marcha da Família, né? E eu acho que a direita usa muito a questão de família e, de certa parte, pode ser até uma meia-culpa, nós usamos mal isso. Nós sempre usamos o confronto do capital-trabalho e esquecemos de algo mais amplo. Então, hoje nós estamos usando exatamente a proteção da família, a família é importante, e usamos também a bandeira do Brasil, porque todos nós somos brasileiros. Então, a polarização, ela existe. Né? Existimos sempre da ditadura, enfim, mas que fazer? Eu acho que a imprensa, eu não quero criticar a imprensa, mas às vezes tem um raciocínio binário, é melhor ter dois lados porque é mais fácil de administrar. Mas o Brasil sempre foi administrado pelo centro. Sim. No fundo, você vê aí a composição do Congresso é de centro. Sim. Então não é esquerda-direita, entendeu? O centro desde o PDS lá de Minas, aquele turma lá de Minas, sempre foi, Tancredo Neves é o pessoal de centro. Sim. Mas se você falar esquerda-direita, fica mais fácil de administrar, sim, né? Verdade, verdade. Muito bem. Bom, o que a gente pode pensar? Eu sempre olho para essa fotografia que está o Brasil hoje e penso o seguinte, a gente está a cada movimento no sentido de maior civilidade, como essas questões elementares que a gente está discutindo agora, numa democracia madura, isso é uma questão elementar, fim da escala 6x1 e etc. Mas a fotografia que a gente tem de um país, na minha avaliação, de um país em reconstrução. Eu tenho dito que talvez seja impossível a gente mensurar um dia o prejuízo que a extrema-direita deixou no Brasil em 6 anos, contando com Temer, 2 anos do Temer e 4 anos do Bolsonaro. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista espiritual, inclusive. Eu vejo pessoas completamente abaladas emocionalmente, com confusão de realidades que estão soltas por aí, se reunindo na Paulista de vez em quando. Enfim, olhando para essa fotografia, a sensação que eu tenho, Roberto, é que nós estamos reconstruindo, quando eu falo nós, eu falo campo democrático, reconstruindo o país. Na tua avaliação, 3, 4 anos já, daqui a pouco fazemos 4 anos de retomada, como é que você avalia esse período? Eu tenho uma preocupação grande, eu acho que, enfim, a gente tem um elevador que ele sobe pouco e desce muito, né? Então a gente está sempre brigando por essa reconstrução, tinha aquela frase de que nós somos o país do futuro mais antigo do mundo. E é uma briga que nós temos. Enfim, nós temos que continuar isso aí. Eu vejo, estava vendo daquele instituto, esqueci o nome, Ipsos, né, que fez uma pesquisa, que há 16 anos ele faz a pesquisa,
E foi o índice que mais que as pessoas desacreditaram no sistema. Um sistema, hoje, que fez o salário real crescer 19%, mas 58% das pessoas dizem que o governo está no caminho errado. Eu não consigo entender isso. Realmente é alguma coisa, até psicossocial, porque como é que você imagina que as coisas estão indo bem e você acha que não é o governo não é responsável por estar indo bem. Sim. Mas não consegue dizer quem que está fazendo de bem. Né? Então, nós vivemos um momento extremamente estranho. Entendeu? Agora, nós temos que continuar acreditando no que a gente acredita, né? E somos democratas e temos que lutar por um futuro melhor, não tem jeito. Muito bem. Bom, daqui para o final do ano, já pensando numa expectativa de uma luta grande que vai ser travada agora em outubro, ano eleitoral, como é que o movimento sindical tem, na tua perspectiva, tem se organizado e se preparado para esse embate? Bom, nós montamos, dentro do Geração T, nós montamos um sistema para os sindicatos que chama Diálogos com a Sociedade. Por quê? Porque a percepção que a gente tem, olhando nas mídias, é um descolamento entre o movimento sindical e a sociedade. Só que esquece que dos últimos anos, dos anos de chumbo, quem ajudou, inclusive, a reconstrução foram os sindicatos. E sofreram muito nessa época. A retomada da democracia parte fundamentalmente do movimento sindical, no final das greves de 79. E ABC. Agora, isso aí não esse afastamento é culpa dos sindicatos. Porque até a pergunta que eu fiz é a seguinte: está afastado da sociedade. Quem que está afastado de quem? Então é hora da gente descobrir. Ontem eu estive no Rio de Janeiro, dando uma palestra com o pessoal, falei, vocês têm uma situação grande, vocês não têm, tem governador preso, presidente da Assembleia preso, o que vocês estão falando para as pessoas? Né? Vocês têm que mexer com isso aí. Não é que ele cometeu isso e foi cassado. Ele já foi eleito. Sim. Alguém elegeu ele, entendeu? Então acho que tem um trabalho grande e enfim, eu não posso partir daquele negócio que o otimista só deixa de ser quando ele descobre a realidade. Mas eu sou otimista que a gente vai lutar e os sindicatos estão se organizando para isso. Muito bem. Vamos lá, 1º de maio está aí, Dia do Trabalhador. Como é que está a função no movimento sindical, os preparativos aí, muitos debates, conferências, como é que está? Sim, o primeiro vai ter agora dia 15 deste mês, em Brasília, vai ter um movimento grande, né? Que entregar as reivindicações da classe trabalhadora. E o 1º de maio está se discutindo, né? E eu sempre, desde lá atrás, brigo que tem que ser um dia de discussão. E agora, mais do que nunca, de discussão com a sociedade. O que significa isso? O que significa trabalho? O que significa a CLT? Que hoje as pessoas estão falando mal da CLT, né? Eu vejo no metrô, tem propaganda lá, larga a CLT, vem aqui, você vai ganhar 30 mil por mês. São coisas que as pessoas começam a desconhecer a história. Sim. Entendeu? É igual você falar para um jovem de 20 anos que já teve telefone e certificado de descarga. Ele falou assim, maluco, nunca existiu isso. Entendeu? Então, acho que a CLT é uma culpa nossa de não ter tratado isso. E agora nós temos espaço para recuperar. Se todo mundo está consciente disso, fica menos complicado de recuperar. Né? Muito bem. Roberto Nolasco, muito prazer em conhecê-lo. Muito obrigado. Quero recebê-lo aqui mais vezes, viu? Fique à vontade, estou à disposição. Quando estiver longe de São Paulo, pode entrar via telão aqui com a gente, que a gente conversa da mesma forma, tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Adorei conversar com você. É bom a gente conversar, abrir novas conexões. E aqui a TVT, você sabe, é a casa do trabalhador e da trabalhadora. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, viu, companheiro? Até mais.